E o Clóvis, trabalhador da casa, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa noite a todos. Boa tarde ainda, desculpe. É que tá, não dá dando para ver o sol. Então, o preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o capítulo é o 22. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não se corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Bom, o ciúme é uma mazela da nossa existência ainda. No livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles aborda bastante esse tema, nos alertando para o nosso imediatismo, porque o ciúme é o sentimento de posse, é o nosso sentimento ainda infantil de achar que temos o poder ou temos o domínio sobre as pessoas que estão à nossa volta. O imediatismo que ainda nos sufoca, que ainda nos incomoda e nos domina, ao acharmos que a vida é uma só, que precisamos ser os melhores no trabalho, ser donos do nosso cônjuge ou da pessoa que convive conosco, não impedindo cada um de ser como eles são, é que causa esse tipo de mazela, esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento muito grande. A pessoa que tem ciúme é uma doença. Como combater isso? Só há um jeito. Trabalhar no aperfeiçoamento moral. Trabalhar entendendo que cada um que está à nossa volta tem os mesmos anseios, as mesmas vontades que nós de crescimento, de se expandir e de se expor. Se estamos ao lado de alguém que nos causa insegurança, é porque precisamos passar por essa experiência e trabalhar o ciúme. Essa é a questão. Então, por que não perceber isso e buscar, através do Evangelho, através do autoconhecimento, tentando entender dentro de nós o que nos causa isso? Porque é sempre a pessoa que está nos provocando esse tipo de sentimento. Não é. É a nossa insegurança que faz acontecer isso. Então precisamos trabalhar o nosso interior, o nosso ser, para superarmos esse desafio. Não esqueçamos que somos espíritos eternos, que temos alguns milhares de encarnações. Quantas pessoas passaram pela nossa vida? Se continuarmos com o imediatismo, achando que temos domínio sobre as pessoas que estão à nossa volta, nós nunca progrediremos. Então, que a gente possa curar aqueles que ainda têm essa mazela para ser curada, através do Evangelho, através do autodescobrimento, até, se for necessário, através de uma ajuda psicológica. Então, apelando aos espíritos amigos que estão sempre à nossa volta, nos ajudando, tentando nos influenciar, que eles possam nos esclarecer cada vez mais e nos afastar dessas mazelas que ainda nos incomodam. Boa palestra a todos. Jesus, amado Mestre, de amor incondicional, que nos acolhe na tarde de hoje para nos ensinar os seus exemplos, para nos envolver, de forma a serenar os nossos corações, trazendo ajuste para pensamentos equilibrados e harmônicos. Pedimos a Ti
e pedimos a Joana de Ângeles para nos auxiliar para que tenhamos discernimento, como também pedimos que envolva com o seu abraço carinhoso e a sua inspiração, veneranda querida, o nosso amigo querido Marcelo Nazaré, que nos traz os estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Modernidade. Gravitando para Deus, através de Jesus, o caminho reto para a verdade que nos liberta, no rumo da vida invencível, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos mantenha na sua paz. Søren Abe Kierkegaard, no século XVIII, fazendo uma análise do cristianismo de onde procedera, pôde conceber que a criatura humana era uma criatura em sofrimento. A angústia dominava os indivíduos, e a busca naturalmente da felicidade fugia às mãos dos indivíduos que morejavam na sociedade. Observando as criaturas que adentravam e saíam das igrejas reformadas, como era o seu caso, como da igreja romana dominante ainda, Kierkegaard pôs-se a observar na carta magna do Evangelho as possibilidades de engrandecimento do ser e as dificuldades para encontrar a felicidade e a plenitude que o reino dos céus promete àqueles que forem fiéis às propostas exaradas pela figura de Jesus. Observando isto, e após a sua expulsão da igreja protestante, por discordar dos sacerdotes que a coordenavam, pôs-se ele a escrever em uma literatura vasta, uma filosofia existencialista que permitiria aos indivíduos caminharem na direção da própria consciência, onde encontrariam o reino dos céus, portas adentro do coração. Porém, Kierkegaard, em sua preocupação, observou que todo ser vivo necessariamente atravessa um grande combate portas adentro da própria alma. Ele observou que todo indivíduo preenche dialéticas e que exatamente pela vontade infantil, é claro, pelo desejo de superar essas dialéticas e não as aceitar, ele encontra a infelicidade. Para Kierkegaard, a felicidade está em aceitar a dialética e a infelicidade está em não aceitar a dialética. Mas de que dialética é essa de que ele fala? Ele observa, por exemplo, que todos os seres humanos são indivíduos que, na condição de organismos físicos, de individualidades biológicas, naturalmente nascem, crescem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem. E a finitude do organismo físico promove a angústia, o desespero, porque existe uma experiência não conhecida chamada morte, que aguarda inevitavelmente todos aqueles que se encontram diante da vida. Ao passo que, da mesma forma que o ser é mortal, ele sabe, por aprendizado, que é um espírito imortal domiciliado na carne mortal. Então a primeira dialética a que todos os seres humanos estão naturalmente presos é da morte e da imortalidade. Todo indivíduo é mortal e é imortal para Kierkegaard. É fisicamente imortal, é espiritualmente imortal. E enquanto ele não aceita isto, e vive tentando se tornar imortal biologicamente, não aceitando a condição de finitude, surge-lhe a angústia que lhe impede a felicidade. Mas ele também observa que os indivíduos vivem numa outra dialética, que ele denominará de necessários e possíveis, porque todo indivíduo está dentro de uma limitação. O corpo, ele é uma limitação.
Ninguém possui mais do que a sua própria altura. E como Jesus anunciara no Evangelho, quem haverá que poderá aumentar de um côvado a sua própria estatura? Todos os indivíduos possuem determinada altura, determinada largura, uns mais, outros menos. Há indivíduos que possuem determinadas características físicas, e essas características não podem ser modificadas. Mas, se são cegos ou videntes, se são surdos ou audientes, se são indivíduos íntegros ou são coxos, amputados, paralisados, paralíticos, não importam quais são as limitações do corpo físico do indivíduo. Também não importa se o indivíduo é rico ou é pobre, se ele é abastado, se ele é anônimo. Não importa a vida que o indivíduo leve. Todas as conjunturas que compõem a vida de um indivíduo são limites que o indivíduo não pode superar, mas dentro destes limites, o indivíduo possui uma infinitude de oportunidades de desenvolver-se. Então ele cria uma segunda dialética, necessários ou limites e possíveis, dizendo que, num círculo estreito de limites em que o indivíduo se demora, ele possui naquela limitação ilimitadas possibilidades de se desenvolver. E que a infelicidade está quando o indivíduo não aceita esta dialética. Ele não quer ter limites e não sabe lidar com a infinitude que possui mesmo nos limites que o possuem. Então Kierkegaard observou que o indivíduo vive tentando vencer a dialética e não a aceitar, não aceitando a oportunidade da existência como ela lhe foi dada, entendendo que é espírito imortal em carne mortal, de que é indivíduo limitado, porém ilimitado nas limitações que possui naquela existência. E exatamente nessa luta contra a dialética, ele encontra o sofrimento, a angústia, que para ele também é um fenômeno psicológico profundo. E ele então enuncia, como se pode ler na obra O Desespero Humano, a primeira obra ética da filosofia de Søren Kierkegaard, em que ele diz que a dor, o sofrimento, é o clamor da consciência para que o indivíduo se dê conta das suas possibilidades mais próprias. Toda vez que o indivíduo não se comunica com a própria consciência, diz ele, toda vez que o indivíduo não acessa as leis divinas íncitas no seu interior e que se devem manifestar, que devem vicejar como um jardim de flores em múltiplas cores ao longo da sua existência. Toda vez que o indivíduo não aceita exatamente, como diria a inovidável Chiara do Feducci, Clara de Jesus, florescer onde for plantado. Quando o indivíduo não aceita florescer onde for plantado, a consciência clama das profundezas e surge a experiência da dor como um alerta das profundezas do ser de que ele não está diante das suas possibilidades mais próprias. Então, para Kierkegaard, a busca do reino dos céus, da felicidade, encontra-se no momento em que aceitamos uma dialética de que somos seres criados para a felicidade e para a infelicidade ao mesmo tempo. Porque podemos apresentar experiências infelizes na nossa existência comum e temos o dever de encontrar a felicidade extrema nas aparentes infelicidades da jornada terrena. Da mesma forma que o espírito é imortal em carne mortal, em que o indivíduo é limitação passageira para buscar a infinitude na limitação, ele também deve encontrar a felicidade na infelicidade, não superando a dialética, mas transcendendo-a com a compreensão do Evangelho, para encontrar então as leis dentro de si próprio, que em se harmonizando com as propostas de vida, não o conduzam mais à dor, porque a dor então deixa de ser necessária, e a consciência não mais clama a personalidade, a profundeza não evoca a superfície através da dor, para que ela se dê conta das possibilidades mais próprias, esquecidas pelo indivíduo em profundo estado de ignorância ou negligência da sua própria existência. Nessa proposta de Kierkegaard do século XVIII,
Muito antes que a psiquiatria viesse, com Johann Christian August Reinhoff, na Alemanha do século XVIII, posteriormente com os contributos de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung e outros inesquecíveis psicologistas, Kierkegaard pôde observar que a figura do Evangelho e, obviamente, de Jesus, como psicólogo ideal da humanidade, ali se encontrava com muita clareza, porque é verdade no Antigo Testamento, no capítulo 12 do livro do Eclesiastes está escrito: a felicidade não é deste mundo. E os indivíduos põem-se a evocar essa passagem, como a justificarem todos os estágios de prova, de luta, de desafio, de dificuldades a que a humanidade se vê a braços, sem logicarem em profundidade acerca do que significa dizer que a felicidade não é deste mundo. Em primeiro aspecto, há que se perguntar que é felicidade. E no segundo aspecto, que é este mundo, para identificarmos de que mundo falamos, para dizer que a felicidade não pertence a este mundo de que também não sabemos falar. Como diriam os espíritos para Allan Kardec, é muito difícil falar sobre algo quando não se tem os termos apropriados para compreender, e muitas vezes falamos daquilo que não entendemos, utilizando palavras que entendemos menos ainda, fazendo uma mixórdia e uma confusão que nos impedem de entender a nossa própria existência. Então Kierkegaard aprofundou esse pensamento, aprofundou a pesquisa psicológica filosófica e encontrou no Evangelho a carta magna da autossuperação moral e da transcendência das dialéticas, que muitas vezes não compreendidas nos impedem de jornadear e vencermos na nossa própria vida. Quando o Eclesiastes então é evocado, dizendo que a felicidade não é deste mundo, parece fácil e pueril dizer que a felicidade é um estado de alegria, de bem-aventurança, mas em verdade é um conceito de que cada um de nós poderá ser portador no nível individual e que será um conceito absolutamente único para cada um de nós, encarnados ou desencarnados, que aqui nos encontramos reunidos nesse momento. Se fizéssemos uma enquete acerca do significado da felicidade, para alguns a felicidade seria ter, por exemplo, a casa própria. Para outros a felicidade seria encontrar o marido ou a esposa. Tem muitos que vêm à casa espírita em busca disso. Vamos avisando que não é bom, não. As pessoas têm essa mania, mas casa espírita não é o melhor local para encontrar o casamento. As pessoas têm essa ilusão: eu vou encontrar um marido espírita, vai ser excelente. Encontrar uma esposa espírita, achando que a coitada, porque a coitada da doutrina espírita pode se responsabilizar pelo uso ou mau uso do livre-arbítrio do indivíduo, marido, esposa, namorado ou namorada. E aí a pessoa vem à casa espírita. Antigamente se dizia buscar rabo de saia, perna de calça. São umas expressões que entregam a idade, mas que a gente não precisa lembrar. Mas aí, há indivíduos que buscam, no entendimento da espiritualidade, a felicidade, e pensam que a felicidade é o carro do ano. E aí eles compram o carro do ano e ficam muito felizes. Primeiro, a cada 3 horas, eles vão à janela, observar se o carro ali se encontra. Dali a pouco, daqui a 2 horas, depois daqui a hora em hora, meia hora, daqui a 5 minutos. Quando dormem, começam a ter sonhos estranhos. Sonham que o carro foi roubado e acordam com broncoespasmo. E aquela alegria do carro do ano, ele fica mais feliz porque aí ele compra alguns utensílios, trava elétrica, vidro elétrico, alarme, segurança, vigia armado, câmera digital, etc., radar, GPS, contrata um Exu no terreiro do lado, porque ele tem que proteger o carro do ano. E a pessoa fica feliz porque teve o carro do ano. Então há várias pessoas que buscam a alegria, a felicidade em locais estranhos, em situações esquisitas. E há indivíduos que incomodam a gente muito mais. Certa ocasião, observamos os nossos amigos dizer: fulano é feliz. Como ele é feliz? Certa ocasião disse uma dirigente espírita para mim em São Paulo: o meu filho é louco. Mas por que o seu filho é louco? Veja bem, eu adotei
2 crianças e vivo com elas. Uma entende, o pai tem posses, nós somos donos de um hotel gigantesco, de um centro de convenções. O meu filho prefere dormir num colchão fino sobre o solo. Não quero uma cama. Eu pude comprar a cama YZW da firma tal, da empresa Y. E ele não quer, ele deu para os pobres aquela cama e dorme no colchão. Ele está enlouquecendo. Eu acho que é a origem ancestral dele antes de ser adotado. A mãe biológica deveria ser uma mendiga, só pode ser, porque ele precisa aceitar aquela cama. Ele estava feliz no seu colchãozinho ali no solo, não estava incomodando ninguém. Fez a faculdade dele, estudou, foi trabalhar, mas a mãe queria a felicidade dele. E a felicidade era aceitar uma cama dupla, tripla, box, da dimensão Y, da loja tal, ladeada de ouros, diamantes. E o indivíduo queria apenas um colchãozinho. E foram parar no atendimento fraterno, porque o filho não aceitava a felicidade que a mãe queria. Então, conceitos de felicidade e de infelicidade são muito individuais e dão briga, dão confusão. Dão confusões dentro e fora dos indivíduos, que não conseguem perceber que são conceitos abstratos que cada um poderá construir e organizar dentro do próprio coração. A felicidade e a infelicidade são conceitos que não podem ser tomados em absoluto diante desta ou daquela pessoa, porque aquilo que torna um indivíduo feliz pode tornar o outro infeliz. Há pessoas muito curiosas, podemos observar. Muitas vezes você vai a uma pessoa, por exemplo, numa obra como a obra Mãos Unidas, que é a casa que realiza. E aí você atende uma mãe, naquela ocasião, ou entrega uma cesta básica, ou conversa. E poderemos observar que determinadas pessoas irão dizer muito obrigado, com um sorriso estampado, e ficarão felizes. Outras dirão muito obrigado de forma séria. E aquelas que olharão para você e pensarão, que raiva que este indivíduo pode me ajudar. Porque se eu pudesse ajudar, eu era superior. Mas já que ele me ajuda, eu sou inferior. Que raiva! E sai irritada da casa espírita. Dali a 5 minutos, vai na igreja evangélica e pega outra cesta básica, vai na igreja católica, pega outra cesta básica. Se tivesse uma igreja ateia, também ia na igreja ateia e pegava mais uma cesta básica, porque é o colecionador da caridade alheia. Mas o sentimento que domina o indivíduo não é nem a indiferença nem a ingratidão, é a raiva do ser ajudado. Então há indivíduos que ficam felizes ao serem ajudados e gratos. Há indivíduos que ficam felizes, mas são tímidos. Há indivíduos que ficam indiferentes, que acham que todos têm a obrigação de ajudar. E há os indivíduos que têm raiva de serem ajudados, pelo orgulho de precisarem ajuda. Então o problema é da ajuda, a culpa é da ajuda. Não, é o comportamento de cada indivíduo que organiza o seu caráter e que permite a cada um enxergar alegria e tristeza, felicidade e infelicidade em situações idênticas. Não existem 2 indivíduos, por mais parecidos que sejam, que enxerguem a felicidade e a infelicidade da mesma forma. E é exatamente nessa preocupação que Allan Kardec, contemplando toda a filosofia que se desenhava à sua frente, interrogando os espíritos venerandos sobre as questões atinentes à vida que transcende a vida física, que antecede ao berço, sobrevive ao túmulo, e que se revela patente através da mediunidade, que ele interrogou aos espíritos venerando sobre a felicidade e a infelicidade relativas a que podemos encontrar em nossas vidas na Terra. E os espíritos, então, peremptoriamente, deixaram ditados vários do Evangelho segundo o Espiritismo, em respostas no Livro dos Espíritos, nas comunicações do céu e inferno, que mostram exatamente a felicidade e a infelicidade que os espíritos encontraram ao encontrarem a morte, essa psicanálise inevitável e profunda, porque o indivíduo pode fugir da terapia ao longo de toda a existência. Ele pode fugir de todo o processo de autodescobrimento, mas ao morrer, ele é convocado a uma psicanálise profunda e radical, da qual não pode fugir. E no momento então que isso acontece, inúmeros espíritos deixaram para Allan Kardec, em ditados memoráveis em O Céu e o Inferno, descrevendo os insucessos e os sucessos que ocorreram após a disjunção molecular e a libertação do espírito do cárcere da carne através do fenômeno da morte. Observamos Condessa Paula, por exemplo,
Em O Céu e o Inferno, a Condessa Paula, na página do capítulo destinado aos espíritos ditosos, descreve a sua vida. A vida que nós vamos encontrar no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que dá a mão direita, no item denominado Infortúnios Ocultos, que narra a história de uma mulher muito nobre, que vai com sua filha levar o bem àqueles que necessitam de ajuda. E é uma descrição muito bela de uma mulher cuja vida se encontra em O Céu e o Inferno, na personagem Condessa Paula, quando ela encontra no além a aventura de ter sabido viver no mundo sem pertencer ao mundo. Ela soube ser nobre na nobreza da sua época, respeitando as futilidades das pessoas com quem ela convivia, sem as afrontar. Ela não precisava afrontar a ninguém com quem convivia, e ninguém que convivia com ela necessitava saber que na calada da noite, secretamente, ela, uma serva e seu filho pequeno partiam para ajudar os necessitados das vias públicas, que não tinham alimento, nem roupa, nem cobertores. E ela, uma vez reconhecida por uma das suas beneficiadas, que deparou-se com a condessa na sua vestimenta e no seu porte, ela silenciou e disse: "Shh, abstentes a falar disso com quem quer que seja." Assim falava Jesus. Então, O Céu e o Inferno mostra isso para nós, mas também mostra espíritos que se suicidaram, espíritos vítimas da pena de morte, para aqueles que acreditam que a pena de morte livra-nos da criminalidade, reunindo criminosos no além-túmulo, que prosseguem no seu caráter, porque a morte não santifica ninguém, apenas transforma indivíduos de uma faixa noutra faixa vibratória, e que agora vão se reunir em grandes hordas no plano espiritual, para inspirar mediunicamente crimes ainda mais hediondos para os incautos e invigilantes que permanecem na matéria. Então é nesse momento que a felicidade e a infelicidade se abrem diante de nós, com inúmeras outras possibilidades, para que nós reflitamos o que nós conceituamos como felicidade. E exatamente essa a questão proposta para a noite de hoje, que nós possamos refletir o que é o conceito de felicidade para nós, os espíritas que dizemos ser. Evidentemente que não podemos dizer aqui que todos somos espíritas. Existem aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez e que não sabem nem o que é o espiritismo. Existem aqueles que vêm aqui há mais tempo e ainda ensaiam dizer que são espíritas porque têm medo de assumir a responsabilidade. É curioso, existe uma passagem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, intitulado Os Bons Espíritas, sinal que existem os maus, senão não existiriam os bons espíritas. E Allan Kardec faz essa análise, dizendo que existem os espíritas perfeitos e os espíritas imperfeitos. Também está escrito em Allan Kardec. E no momento em que os espíritos descrevem os bons espíritas, eles dizem que o verdadeiro espírita reconhece-se por se encontrar num grau diferenciado de estágio moral, pelos esforços que emprega por domar as inclinações más. Então a definição de um bom espírita e de um verdadeiro espírita não é de um indivíduo que atingiu a perfeição, é de um indivíduo que esforça-se por domar as inclinações más, que hoje tenta ser melhor do que ontem, de verdade, e que amanhã se esforça para ser melhor do que conseguiu ser até o momento. Então muitas pessoas dizem, depois de 10 anos frequentando a casa espírita, eu tento ser espírita. É estranho, porque se ser espírita é tentar, se a pessoa tenta ser espírita por um raciocínio indutivo, dedutivo, matemático, ela está tentando tentar. Então ela está tentando enrolar alguém, não a mim e nem a outra pessoa, a ela própria, porque eu não posso tentar. Ou eu tento ou eu não tento, ou eu me esforço ou não me esforço. Então há indivíduos aqui que somos espíritas. Há indivíduos aqui que estão conhecendo a doutrina pela primeira vez. Há indivíduos aqui que estão dizendo, meu Deus, credo, ele grita, não volta nunca mais. Há indivíduos que já me disseram antes da palestra, eu acho que eu vou dormir. Eu falei, eu grito e eu lhe acordo. Fique tranquilo. Então nós temos vários indivíduos que frequentam a reunião espírita. Mas entre nós que aqui nos encontramos frequentando a reunião espírita, podemos refletir numa questão fundamental. Podemos construir
coletivamente, junto ao Evangelho de Jesus, o nosso conceito de felicidade e infelicidade. Felicidade para o espírita é seguir a própria consciência, onde se encontram esculpidas as leis de Deus. E mediante o seguimento das leis que estão esculpidas na lei de Deus, assim prosseguindo, persistindo, insistindo, prosseguindo e perseverando na luta. Não é à toa esses 4 sinônimos, porque a batalha não é fácil. A partir do momento que o indivíduo insistir, persistir, prosseguir e perseverar na luta, de seguir as leis que se encontram na consciência, realizando o próprio dever, a paz de consciência do dever cumprido é o conceito de felicidade espírita. Isto porque o indivíduo pode ter o carro do ano ou andar a pé. O indivíduo pode ter uma mansão ou nada possuir. O indivíduo pode ter um corpo hercúleo construído na academia, a moda dos orangotangos de praia, como diz Divaldo Franco, que passeiam por aí e parecem que vão bater em nós quando a gente olha. Aos indivíduos muito curiosos, eles andam de camisa regata com tatuagens enormes, e quando você olha para a tatuagem, ele diz, está olhando para quê? É engraçado alguém fazer uma tatuagem, mas ninguém pode olhar. Quando você olha, olhou para quê? Para você, que parece um mural, e eu posso olhar. Se você não quisesse ser visto, não se pintava. Mas há indivíduos que assim procedem. Podemos então ter uma casa gigantesca, maravilhosa, suntuosa, ou termos sequer um catre para deitar. Nós podemos ter muito ou nada ter, e nada disto significa felicidade. Porque a felicidade é caminharmos de acordo com a própria consciência, perseverar, persistir, insistir e prosseguir na luta até o final, para que a paz da consciência, pelo dever cumprido, nos traga a alegria de viver. Este é o conceito espírita de felicidade. Por isso que o espírita, ele possui ambições muito diferentes. E é um ser estranho. Diz-nos, por exemplo, o nosso benfeitor, Fernando de Luna, que os seres humanos são desmedidamente ambiciosos e miseráveis. E eu havia perguntado por que miseráveis? Porque a ambição desmedida, para mim, é a ambição que nós conhecemos. Pois ele dizia, a ambição é desmedidamente miserável, meu filho, porque o indivíduo deseja ter casas, haveres, terrenos, posses, e ele morre, e fica tudo aqui. Então as ambições são miseravelmente desmedidas, porque se ele verdadeiramente fosse ambicioso, ele ambicionava o reino dos céus, e nada do que existe aqui. A ambição desmedidamente poderosa seria ambicionar o reino dos céus, mas a ambição é tão miserável, que ele só deseja essas coisas que ficam, e você irá desencarnar, e elas permanecerão. Não poderás levar contigo. Aí eu disse para ele, nem um pudim de leite. E ele sorriu e fingiu que não me escutou, como um bom mentor espiritual. É um questionamento que me cabe. Eu tenho esse direito. Então as pessoas têm pequenas sombras, o que é um pudim perto do egoísmo, não é verdade? Vaidade, há tantas coisas piores do que um pudim. Mas as pessoas necessitam refletir sobre o que é o conceito de felicidade e entender aquilo que elas são. É curioso que há indivíduos que só são felizes em determinadas situações. Eu vi colegas na faculdade que eram assim. Um comprava um computador do ano. Aí o outro comprava também numa versão um pouco melhor que a do outro. Quando um visitava o outro para estudar, no dia seguinte havia feito um upgrade no outro computador, já estava um pouco mais avançado. E eu olhava e me dava uma tristeza, porque eu tinha um Frankenstein. O que era um Frankenstein? Um amigo me deu uma placa, o outro me deu uma impressora, o outro me deu ali um gabinete. E ele foi virando um Frankenstein. Ele funcionava. Era aquela época que a internet fazia barulho quando entrava. E ficava chamando o telefone, dava ocupado. E aí você tinha vontade de lançar o Frankenstein pela janela, mas você lembrava de Jesus e dizia, coitado dele, ele vai evoluir, ele vai reencarnar numa versão superior, um dia ele será um computador decente, um iMac, um HP poderoso, para não fazer merchandising só de um lado. Então, as pessoas necessitam
Mas o mais importante era isso. Certa ocasião, nós compramos um aparelho celular e um colega já disse, qual é o seu aparelho? Eu falei, é um celular. Mas qual é? É o fulano de tal, da versão tal? Ah, eu não sei, o importante é que ele fala. E ele tem aquele encosto moderno, WhatsApp. Quem tem WhatsApp não precisa de obsessores. Porque ele toca o dia inteiro, ele te chama o tempo todo, todos acham que você tem a obrigação de responder na hora. E eu falo, o WhatsApp é uma vingança de Deus. Ele falou, eu vou inventar um aparelho para todo mundo se sentir como eu. 70 mil pessoas ligando para você ao mesmo tempo. Ninguém perguntando se você está bem, todos pedindo. E pedindo e querendo a resposta na hora. E que você escreva num português correto, escorreto, adequado, rápido, sem errar a digitação. E ele tem um corretor que ajuda. Porque às vezes você escreve, ele xinga a pessoa. É uma delícia. Então é para Deus se vingar, para ver como é bom, porque a gente deve fazer igual. Nós mandamos um WhatsApp o dia inteiro para o céu. Joana de Ângeles, então, deve ficar desesperada. Os seus mais de 10 mil filhos reencarnados, fora os desencarnados, ela deve desligar e botar fora de área. Esta Joana está desligada, ou fora da área de cobertura, tente mais tarde. Bezerra também não deve ter o WhatsApp e outros guias, mas eles deram para a gente. Vocês vão ter esse aparelhinho para vocês verem o que é bom para tosse. Porque a gente pede tudo que não precisa, enche a paciência deles que é inesgotável, porque se esgotasse estávamos em maus lençóis. E aí eles enviam para a gente aprender, é formidável. Nós aprendemos como é bom o WhatsApp. Então nós aprendemos o que é felicidade e infelicidade hoje. Como nós somos difíceis com coisas tão simples. Felicidade é a paz da consciência pelo dever cumprido. É chegarmos em casa felizes, ou chegarmos onde pudermos chegar, até porque Jesus, que era Jesus, não possui a casa. Ele não possui uma pedra onde pudesse deitar a cabeça. Então não é importante ter uma casa, é importante ter uma casa emocional. E ao adentrarmos ao nosso lar emocional, deitarmos a cabeça no travesseiro do próprio coração e dizermos, hoje eu pude fazer alguém sorrir, eu pude minimizar a dor, eu pude fazer algo de importante. Ontem, por exemplo, um paciente nos perguntou no consultório, e foi curiosa a consulta, às vezes acontece, um paciente adentra e me pergunta, eu vim me consultar para fazer uma pergunta, e nós dizemos, pois não, eu queria saber qual é a minha missão na Terra. E aí nós tivemos um choque. A consulta era médica. Não, é porque disseram que você era médico espírita, então eu vim à consulta saber qual era a minha missão. Eu falei, desculpe, então é um pequeno equívoco. Eu sou médico e espírita. Eu não sou médico espírita, porque o espiritismo não é uma especialidade médica. É uma especialidade para eu tomar vergonha na minha cara, ser um indivíduo melhor do que eu me propus ser, avançar a cada dia, ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos qualquer coisa que não preste, que são muitas, a lista é grande. E aí, aos poucos, melhorando, eu me tornar apto também a perceber que eu preciso estudar sem parar as disciplinas médicas para oferecer a melhor abordagem para a sua questão. Então não existe um médico espírita. Existe o oftalmo, o endócrino, o psiquiatra. E se ele for espírita, é muito bom para ele, que é espírita, para que ele evolua. Não para impor a sua religião aos seus pacientes ou utilizar isso como chancela para ganhar clientes, que passam a acreditar que você tem poderes supernaturais. Uma vez uma pessoa me ligou e disse, é você que é um médium vidente? Eu falei, não sei. A senhora me ligou por quê? Porque dizendo que você é médico, médium vidente. Eu falei, que estranho, é mesmo? E quem foi a pessoa que disse isso? Ah, eu não posso dizer. Eu falei, é a primeira indicação médica que eu não posso saber, que curioso, não? Mas você não é médico? Eu falei assim, sou médico. Você é médium? Devo ser. Kardec disse que todos são. É vidente? Eu falei, estou vendo. Eu uso óculos, lente de contato, mas eu vejo. Ah, você é um mal educado. E bateu o telefone na minha cara. Mas ontem uma pessoa queria saber qual era a missão dela. E eu fiquei sem saber o que dizer. Eu disse, mas eu não sei nem qual é a minha missão. E tem umas pessoas engraçadas que elas querem assim evoluir. Eu quero ser Jesus. Não seja Jesus. Porque se você quiser ser Jesus, há um problema. Ele já foi ele. Se você tentar ser ele, isso é esquizofrenia. Você está tentando ser uma outra pessoa. Ele foi um ótimo Jesus.
Você tem que ser uma ótima você. Se o seu nome é Maria, não seja Jesus, seja Maria. Se é João, é João. Se é Egberto, é Egberto. Se seu nome é Asquembras Fombildo, é Asquembras Fombildo. Mas seja um bom qualquer coisa. Não seja um bom outra pessoa. É muito curioso isso. E tem pai espírita que batiza o filho com o nome espírita, igual católico para isso. Aí eu conheci Allan Kardec filho, porque já tinha o Allan Kardec pai. E eu conheci vários André Luiz. Vai nascer uma safra de Joana de Ângeles a qualquer momento, Emmanuels e outros. Então nós precisamos parar esse ridículo mental e nos conscientizarmos do que a doutrina espírita nos convoca. E entendermos o que é de fato ser feliz. E aí nós dissemos para esse irmão que estava lá, em primeiro lugar, você não vai pagar a consulta, porque eu não posso cobrar pelo espiritismo. Você veio aqui para um atendimento fraterno numa casa espírita, e lhe enviaram para um atendimento fraterno no consultório médico, para que você acreditasse que pagando teria um atendimento melhor. E quem lhe indicou ou é um ignorante, ou foi um embusteiro de má fé. E nós iremos conversar com essa pessoa, porque sabemos quem foi. O que fizemos ontem à noite mesmo. E, na verdade, era uma outra questão, que aqui não cabe, o embuste era do paciente, não do terapeuta que eu havia indicado, que também era médico, que também era psiquiatra. A gente achou estranho um psiquiatra encaminhar para outro, né? Um psiquiatra, quando encaminha para outro, é que a coisa é grave. E aí, naquela situação em que nós nos encontrávamos, nós dissemos, a sua missão, sabe qual é? A sua missão, eu vou lhe ensinar o que Clara de Assis dizia. E aí recordei a frase que falei no começo, floresça onde você for plantado. Qual é a sua profissão? Ele diz, eu sou formado em tal coisa. Eu falei, pois não. Formado em tal coisa, seja uma pessoa honesta naquilo que você faz. Por exemplo, se você for professor, dê aula com amor profundo. Mesmo que o seu salário não seja digno, mesmo que as pessoas não respeitem a sua profissão, que você não a desrespeite. Que os alunos que estão à sua frente entendam, através do seu coração, que são filhos a quem você ama. Porque eles podem não ter nascido através das flores da carne do teu próprio ventre, mas são filhos endereçados a Deus pela consciência, para que os eduques em nome de Deus. Mesmo que não ganhes o salário que mereces, ao salário indireto do bem que espalhas. Se você é advogado, seja um advogado honesto. Lute por aquilo que é correto. Não lute por qualquer causa só porque ela lhe dê lucro e use o sofisma da justiça, do direito, da equidade para justificar lutar por uma causa indigna apenas para manter o seu salário. Se você é médico, seja digno na sua profissão. Não importa se você ganha pouco ou muito, se trabalha no SUS ou no setor público, importa que você atenda a cada indivíduo que adentra à sua frente como se fosse a sua mãe. Porque o dia que você atender alguém, sem pensar que aquele indivíduo é a sua mãe, é melhor não atender. É melhor ir para casa, fazer uma reflexão, até que possa amar aquele que você não conhece, como se fosse a sua mãe. Se você é contador, seja um contador honesto também. Não faça falcatruas aqui ou ali para endinheirar. Porque o dinheiro fica na matéria e você desencarna. Então o caminho do espírita da felicidade é um caminho árduo. Ser feliz para o espírita não é ser alegre necessariamente. Porque para ser feliz é necessário abrir mão daquilo que neste mundo é chamado de feliz, por aqueles que acham que são mortais. Então o ponto fundamental que separa a felicidade da infelicidade para nós espíritas é: eu sei ou eu só acredito que eu sou imortal? Porque se eu só acredito que eu sou imortal, eu tenho um problema. Porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã. Quem hoje acredita, amanhã duvida. Mas se eu sei que eu sou imortal, muda de figura. Porque tudo que para os outros acaba, para mim prossegue. E tudo que para os outros é eterno, para mim acaba. Então o meu conceito se relativiza e se transforma. É o ponto de vista sobre o qual eu olho a minha existência. Então, a partir do momento em que eu sei que eu sou imortal, a minha felicidade tem que ser tão imortal quanto eu sou. Ela não pode ser passageira. Certa ocasião, eu estava, por exemplo, escolhendo um automóvel.
E automóvel, homem nem gosta. Se pudesse, ele fazia coleção, né? Começa com os carrinhos pequenos e vai crescendo. E aí, em certa ocasião, eu pensei, vou escolher um carro. E pensei no carro, no outro carro, no outro carro. E aí meu guia falou para mim assim, por que você vai escolher esse carro? Aí eu falei, porque ele é lindo. Eu falei, mas você vai andar do lado de fora, correndo do lado dele? Eu achei a pergunta meio estranha. Os guias fazem umas perguntas embaraçosas às vezes. Eu falei, evidentemente que não. Se eu andasse correndo do lado dele, eu era o Flash. Eu estava na Warner, na televisão. E ele falou assim, pois não, você tem que escolher um carro que a sua coluna suporte. Porque que me conte, meu filho, você tem 4 hérnias de disco, osteoartrose integral na coluna e alguns pensamentos medulares que lhe causam dor. Então você precisa de banco para sentar e dirigir, não de estética. A estética é ficar para os outros discutirem qual é o carro melhor e lhe roubarem. O carro que tem que ser comprado é aquele que você consiga dirigir sem ter que tomar remédio cada vez que sai do carro. Eu falei, é verdade. Aí você faz aquela cara de criança reprimida. É sempre assim. Mas nós queremos sempre o que é bom para irritar os outros. Mulher, por exemplo, não faz isso. Elas se arrumam só para autoestima. Não é para irritar ninguém. Elas se arrumam só para elas, por uma questão de bem-estar. Elas não se arrumam para irritar a amiga. E quando encontra na festa com a roupa parecida, que ensaca a primeira língua, fala, nossa, você tem bom gosto, é igual a minha roupa, porque vai lá que diz é igual. Então você que tem bom gosto, porque a roupa é igual, porque a língua é muito veloz, é um esgrima. Então elas se protegem, elas não se arrumam para irritar as outras. Então nós, seres humanos, precisamos olhar para o nosso ponto de vista. Qual o ponto de vista que nós, que nos dizemos espíritas, assumimos para a nossa própria existência? O ponto de vista da imortalidade, ou nós estamos esperando morrer para viver a vida eterna? A vida eterna começou agora, se não nesse exato instante, o instante da consciência. O momento sobremodo oportuno chama-se já. E é necessário esse conceito para que a felicidade não seja uma condição. Eu vou encontrar a felicidade. O espírita é feliz por saber que é imortal. Ele é feliz porque ele sabe que fazer bem faz bem. Ele sabe que ele é feliz porque perdoar também faz bem, nem que seja por egoísmo. Porque se eu não perdoo, quem passa mal sou eu. O outro segue, nem lembra que me agrediu. Então o espírito ele é feliz por decisão. Porque é uma decisão, não é uma condição, não é o objetivo da vida terrena. É a condição ser feliz. E quando alguém diz, mas você não tem problemas? Tenho. E você é feliz? Tenho, porque eu tenho problemas. Porque só os incapazes não têm problemas. Como dizia Chico Xavier, só os inúteis não possuem adversários. É a frase dele. Só os inúteis não possuem adversários. O importante é não ser adversário. Mas que nós tenhamos adversários. O importante não é não ter inimigos, é não ser inimigo. Algumas pessoas reclamavam do meu Facebook e diziam, você coloca a família, coloca um monte de gente que eu não conheço. Eu perguntei para você se você tinha que conhecer a minha família. Você tinha que fazer parte dela, quem tem que conhecer sou eu. Mas você coloca umas pessoas que eu nem sei se gostam de você. Eu falei, também não sou preocupado com isso. Eu coloquei elas lá porque eu gosto delas. Se elas gostam de mim, isso corre por conta delas. Porque gostar de mim faz bem a elas. E quando alguém gosta de mim, é a pessoa que se enche de endorfina, de alegria, lembra de mim, fica feliz. Se a pessoa me odeia, cada vez que ela ouve a minha voz, ela libera adrenalina, noradrenalina, desenvolve um câncer, faz uma cirrose, de tanto que não gosta de mim. Mas quando ela gosta de mim, ela lança endorfina, encefalina, endocannabinoide, fica na onda, feliz. Então quando alguém me ama, é bom para a pessoa, não é bom para mim. É bom para mim que eu ame as pessoas. O que me faz ser feliz é eu ser eu, não ser o que os outros desejam ser. Então não se meta no meu Facebook, nem no meu WhatsApp, nem no meu obsessor eletrônico. Me deixe em paz. Então nós precisamos entrar em contato com o ponto de vista. Nós somos imortais, não estamos imortais. E a partir de então nos voltarmos para Jesus e não mais clamarmos, nem reclamarmos. Apenas orarmos em gratidão profunda a Jesus e dizer, como dizia Chico Xavier, neste dia que amanhece, nessa noite que fenece, quero olhar o mundo com alegria, com paz, com esperança. Quero hoje contemplar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente, ver as aparências, ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vê,
e não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e tão alegre, que todos quantos se chegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me, Jesus, de tua beleza, e que no decurso deste dia ou desta noite, eu te revele a todos. Ave Cristo, os que anseiam a glória de servir-te, Senhor, te glorificam e saúdam, agora e por todos os ervos da eternidade. Que assim seja.